Olá, seja bem-vindo. Está no ar o 27 Segundos pela RCTV, canal 27 da Net Digital. Eu sou Hermes de Luna e vamos direto às imagens do que foi notícia. O que virou manchete em 27 segundos pelas lentes da RCTV. Bom, hoje aqui nos estúdios da RCTV você vai saber tudo sobre os bastidores da política. Mais uma vez, Brasília, como sempre, movimentadíssima, pegando fogo. Teve novas prisões, nova fase da Lava Jato. Dilma partindo para o ataque contra a decisão do impeachment. Pela primeira vez, ela usou a palavra golpe junto a uma reunião com juristas que apoiam a sua manutenção no cargo. Tudo isso a gente vai conversar aqui hoje e eu vou direto para Brasília, vou chamar logo Edinho Magalhães, porque as novidades não param por lá, o impeachment não sai da pauta, a crise política continua fervendo aí em Brasília, não é, Edinho? Boa noite. Boa noite, Hermes, boa noite a todos. A crise política, ela vem crescendo a galope, Hermes, e em paralelo, a comissão de impeachment tem avançado num ritmo bastante acelerado. Veja você que aqui já se fala num segundo pedido de impeachment, seria uma segunda petição. A grande novidade do dia foi que os líderes dos partidos de oposição, democratas, PPS, PSDB e alguns outros deputados de partidos que fazem parte da base ou que já fizeram parte da base aliada do governo, estariam reunidos e tensionados a propor o que seria um segundo pedido de impeachment, uma segunda petição para ser protocolada na mesa diretora da Câmara dos Deputados. O objetivo, primeiro, Hermes, é evitar uma judicialização processual entre os governistas e os oposicionistas na atual comissão do impeachment, que tem como objeto, entre eles, as pedaladas fiscais da presidente Dilma. Esse novo pedido, ele teria como objeto o conteúdo das delações premiadas que estão sendo homologadas pelo Supremo Tribunal Federal. Claro, a principal delas com o ainda senador Delcídio Amaral e as que estão sendo fechadas. Atenção, notícia de agora, oficial, Marcelo Odebrecht vai fazer a sua, finalmente, delação premiada. Tanto ele, aí se juntando com a do Ricardo Pessoa da UTC, também a da Queiroz Galvão e a da Camargo Correia. Então você tem aí os principais empreiteiros do país, os principais nomes das maiores empreiteiras do Brasil se reunindo para fazer também delação premiada. Tão logo elas sejam homologadas pelo Supremo Tribunal Federal, aí sim teria um objeto mais amplo e maior para o que a oposição está querendo, que é esse segundo pedido de impeachment, Hermes. Pois é, vai pegar fogo mesmo aí em Brasília, a expectativa é grande, agora resta saber se ele vai contar tudo que sabe nessa delação premiada, né? E fazer delação premiada apenas para se aproveitar do benefício da lei para redução de pena, sem contar os detalhes, sem confirmar o que a investigação aponta, também não é delação. Lembrando que no mesmo dia em que está sendo anunciada a delação premiada, está sendo anunciado também um acordo de leniência, que é com o governo e não com a justiça, né, para devolver dinheiro e se confessar culpado, e assim continuar a ter as obras do governo, continuar participando inclusive de licitações, mas no mesmo dia em que isso acontece, também há prisões onde a Polícia Federal investiga um setor próprio de propina dentro da Odebrecht. Exato, Hermes, e por isso mesmo eu acho que o presidente da empresa, o Marcelo Odebrecht, deve finalmente falar o que sabe, se não no todo, em parte, porque ele está prejudicando os funcionários da empresa, as suas próprias secretárias, que foram conduzidas coercitivamente na última fase da Operação Lava Jato, e agora investigando mais ainda setores da empresa
que teria aí um setor específico de contabilidade para justamente fazer essas relações institucionais, como chamam o pagamento de propinas. Então, pelo bem dos seus funcionários, de sua família e da empresa, o presidente Marcelo Odebrecht deverá fazer essa delação premiada. Olha, Hermes, num dia muito conturbado aqui em Brasília, a começar pela decisão da ministra Rosa Weber em negar o habeas corpus dos advogados do ex-presidente Lula e, de uma só vez, também negar o recurso que ele tinha apresentado contra a decisão do ministro Gilmar Mendes em suspender a sua nomeação na Casa Civil. Um dia que teve também nos bastidores um encontro fora da agenda oficial do vice-presidente Michel Temer com o senador Aécio Neves na manhã de hoje em São Paulo, o que vazou para o Planalto, desagradando muito o governo, numa demonstração explícita que Michel Temer já trabalha com a possibilidade de assumir a presidência numa eventual aprovação do impeachment na Câmara dos Deputados. E o pior, uma reunião hoje no Palácio, na residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, Hermes, em que ele dá a ideia, partindo aí do deputado Paulinho da Força, em poder fazer a votação do impeachment no plenário da Câmara em pleno domingo, em meio a alguma manifestação pública nas ruas, em frente ao Congresso Nacional, ele convocando uma sessão extraordinária para votar o impeachment com todos os deputados em pleno domingo. Então, é um dia péssimo para o governo, lembrando que esse dia ainda não acabou, Hermes. Pois é, Edinho, nós estaremos aqui de plantão no domingo. Se prepare para esse trabalho extra. Com certeza nós vamos ter esse plantãozinho aí no domingo, porque quem conhece Eduardo Cunha sabe que ele vai trabalhar com todo afinco para ter essa sessão extraordinária no domingo, essa votação, e a pressão certamente vai ser muito grande nas ruas. Agora, Renan Calheiros ainda trabalha para desativar essa bomba dentro do PMDB, né? Quer adiar, quer deixar em 30 dias, como foi decidido na Executiva Nacional do Partido, o prazo para o PMDB decidir se rompe ou não. Mas já estou vendo aqui na internet também de que está mantido o dia 29, ou seja, a antecipação de 10 dias para essa decisão, como quer Michel Temer. Exatamente, Hermes. Inclusive, para quem está em casa poder entender, na Convenção Nacional de 15 dias atrás, aqui em Brasília, o PMDB, com a Executiva Nacional, decidiu que em até 30 dias, ou em 30 dias, daria uma resposta oficial sobre sua saída do governo, seu desembarque do governo. O que isso significa? Entregar os 7 ministérios e as dezenas ou centenas de cargos públicos federais em comissão que tem em Brasília e nos estados. Aliás, esse desembarque administrativo já começou em alguns diretórios estaduais. Renan Calheiros, que seria aí talvez o último tábua de salvação, o guardião do Planalto, de lá para cá, nesses 15 dias, recebeu 3 novas autorizações para ser investigado com inquérito em aberto no Supremo Tribunal Federal. Então, Renan Calheiros, ele tem o seu próprio inferno astral, tem a sua própria agenda de defesa, e ele tem que se preocupar em torno do seu próprio mandato, da sua própria pessoa. Ele fala em tentar... Aí, o PMDB Nacional resolveu antecipar para o próximo dia 29 esse desembarque do governo, ao contrário dos 30 dias. Então, portanto, o Renan Calheiros, ele não está, digamos assim, com essa força toda para tentar fazer com que o partido inteiro possa permanecer na base do governo para ganhar tempo. Pelo contrário, Michel Temer dá claros sinais, evidentes sinais, na sua movimentação político-partidária, que pretende desembarcar tão logo do governo, mantendo a data do dia 29 de março para o anúncio oficial. Seria uma votação entre todos os diretórios, se fica ou se sai do governo, Hermes. É verdade, Edinho. Daqui a pouco a gente volta a conversar, Edinho, daí de Brasília, porque nós temos a informação de que, apesar das derrotas no Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente Lula age como se fosse ministro nos bastidores, na articulação política. E está numa espécie de luta do gato contra o rato, tentando encontrar Michel Temer, e Michel Temer se esconde, né? Michel Temer está em Brasília e Lula simplesmente
não consegue marcar uma conversa com o vice-presidente da República. Daqui a pouquinho a gente traz essa informação, vamos ao intervalo e a gente volta em seguida trazendo mais repercussões da crise em Brasília. De volta com o 27 segundos pela RCTV. Daqui a pouquinho a gente volta a Brasília para conversar com Edinho Magalhães. Agora, a Prefeitura de João Pessoa está com um projeto que vai revitalizar parte do centro histórico, o projeto Vila Senhoar, que vai reformar 8 casarões lá do centro histórico para requalificar o centro da cidade e reurbanizar essa área. Esse projeto deve ter obras iniciadas nos próximos 45 dias. Saiba os detalhes. São 6 pontos comerciais, sendo um institucional, 17 apartamentos residenciais. O projeto já é executivo, com a expectativa de contratação nesses próximos 2 meses, já para começar a iniciar mesmo a obra, com o prazo de 6 meses. Em 6 meses, qual é o valor do investimento? O valor do investimento é 4.800.000. E o prazo de entrega? O prazo de entrega é em torno, o cronograma é em torno de 7 meses. Quantas famílias vão ser São atendidas? 17 famílias, na parte de cima e embaixo são 5 pontos comerciais e o institucional. Já foram feitos, obedecido o estudo arqueológico, que diz respeito também à questão do meio ambiente, já tem as licenças necessárias. Agora, o que é que ocorre? A implantação e implementação desse projeto é de grande importância para aquela área, que inclusive você vai poder trazer as pessoas de volta ao convívio do centro, ali do Varadouro. Além do que, você tem uma recuperação de uma maneira inédita, por quê? Porque você, na verdade, tinha hoje o quê? O arcabouço em termos de patrimônio histórico, ou seja, a parte de fora, quase aquela muralha frontal, só a parte da frente daqueles imóveis. E você vai ter toda uma recuperação sem uma agressão, certo, ao meio ambiente paisagístico, no que diz respeito à questão da preservação histórica, porque você vai ter toda a fachada mantida com algumas alterações que é necessária até pela questão da própria segurança. Tá aí começo dessa revitalização do centro histórico, esperar para ver se o projeto sai do papel. O projeto executivo já está aprovado, passou por todos os órgãos do patrimônio histórico, agora é só esperar que haja mesmo essa obra lá no centro histórico. Vamos voltar a Brasília com Edinho Magalhães. Edinho, a Câmara Federal não vive só do impeachment, né? Tem ainda algum espaço para realizar sessões especiais e algumas sessões que são inclusive presididas por paraibanos. Isso, Hermes, mas 2 assuntos ainda que estavam interligados com o nosso comentário no primeiro bloco. Primeiro, que a presidente Dilma, no dia de hoje, que foi muito ruim para o governo, a presidente Dilma ela não se acuou e ela fez um duro discurso no Palácio do Planalto após essa reunião dos juristas que ela realizou aqui em Brasília, que você comentou. E alguns trechos do seu discurso fala da forma valente e corajosa que a presidente está querendo se defender. Ela disse que não vai renunciar, disse que o que está havendo está sendo conspirado nos porões da baixa política. Ela fala que não pode haver impeachment se não há crime, que ela não cometeu nenhum crime contra a Constituição, que ela já foi vítima da liberdade durante a ditadura e que vai lutar para não ser vítima da sua própria liberdade, da sua liberdade de exercer o seu mandato em plena democracia, que considera essas atitudes da oposição e de alguns setores da oposição e da justiça como antirrepublicana, antidemocrática e um violento atentado à Constituição. E, por fim, ela fala que os juízes e os ministros da Justiça têm que ser sensatos, serenos e imparciais. Esse foi o discurso da presidente Dilma também no dia de hoje, um dia muito difícil para o governo, repito, com derrotas no Supremo Tribunal Federal e também com derrotas dentro do Congresso Nacional, que, aliás, um dia atípico, né? Além de Operação Lava Jato prendendo pessoas, teve Operação Lava Jato soltando pessoas, com o indulto ao ex-presidente do PTB, ex-deputado Roberto Jefferson, que foi o grande delator do Mensalão, que estava preso e agora conseguiu, pelo menos, esse indulto para ficar como cidadão pleno, ainda que cumpra parte da pena em regime domiciliar. Hermes. Estivemos conversando com a bancada federal paraibana, muito atuante,
né? Tivemos aí a notícia de que o deputado Wilson Filho está assumindo interinamente a liderança do PTB, enquanto o titular, Jovair Arantes, cumpre o mandato como relator da comissão do impeachment. E também conversamos com o deputado Efraim Filho, ele que é o presidente da CPI dos fundos de pensão, a CPI dos fundos de pensão que vem se mantendo como uma das últimas comissões parlamentares de inquérito que podem atingir frontalmente o governo. Hoje teve lá presente o presidente da Previ, que é os fundos de pensão, né, Previdência Complementar do Banco do Brasil, que os fundos de pensão eles auxiliam os aposentados e pensionistas desses órgãos e empresas públicas, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, a própria Petrobras e o Banco Central. E o deputado Efraim Filho, ele também falou conosco acerca desses trabalhos na CPI dos fundos de pensão com relação ao dia de hoje, Hermes. Ele falou que não somente a Previ, que deu prejuízo de 6 bilhões de reais, mas juntando todos os 4 fundos, podemos chegar a um montante de 40 bilhões de reais, ou mal investidos ou desviados da sua principal finalidade, o que pode caracterizar um prejuízo e um rombo maior do que o próprio Petrolão. Acompanhe o que o deputado Efraim Filho comentou conosco, exclusivo para a RCTV. O presidente da Previ compareceu à CPI e reconheceu só no ano 2015 um déficit de aproximadamente 16 bilhões de reais. Ou seja, os aposentados brasileiros começam a ter receio de terem um verdadeiro checkmate nas suas aposentadorias, estando comprometidas em virtude, muitas vezes, de gestão temerária ou de gestão fraudulenta. Somado a esse déficit da Previ com outros fundos, nós chegamos ao número de 46 bilhões de reais. Ou seja, se identificou nos fundos de pensão o aparelhamento das instituições, o tráfico de influência, o desvio de finalidade dos negócios para atender interesses político-partidários. Ao se aprofundar na investigação, seremos capazes de descobrir que o rombo nos fundos de pensão chega a ser maior, inclusive, do que o descoberto pelo Petrolão na Petrobras. Ou seja, o que existia, na verdade, era uma máquina de corrupção para financiar um projeto de poder do governo e do PT. Tá aí essa declaração do deputado Efraim Filho, que é o presidente da CPI dos fundos de pensão. Agora, Edinho, essa CPI pode dar dor de cabeça, sim, à presidente. Está passando aqui meio que despercebida por conta da crise, mas já teve um embate duro na semana passada entre o deputado Efraim e uma deputada do Partido dos Trabalhadores, né? Tinha alguns servidores públicos acompanhando, aplaudiram o discurso de Efraim quando ele falou de que o governo, o PT, a eleição de Dilma tinha sido ilegítima e foi duro no discurso. É uma CPI que o governo precisa prestar mais atenção, não é, Edinho? Exatamente, Hermes. O deputado Efraim Filho está lutando para poder manter os holofotes em torno dos trabalhos dessa CPI, que é o dos fundos de pensão, que movimentam, administram bilhões de reais dos aposentados e pensionistas desses órgãos que nós comentamos antes, e que serviria para poder aumentar a capitalização desses próprios fundos, com rentabilidade e benefícios para os aposentados e pensionistas. Nos últimos anos, os aposentados e pensionistas tiveram seus salários diminuídos, a participação ampliada e o saldo final desses fundos tem se diminuído, ou seja, um rombo parecido com o que estamos verificando na Petrobras. Daí a importância da denúncia que o deputado Efraim Filho faz na presidência da CPI dos fundos de pensão. A deputada em questão foi a Érica Cocai, do PT daqui de Brasília, que questionou parte dos trabalhos realizados pelo deputado Efraim Filho, que rendeu um bate-boca muito sério e grave, em que ele, aos berros e plenos pulmões, anunciou a denúncia, né, de que essa posse do ex-presidente Lula é um escárnio e um tapa na cara do povo brasileiro, Hermes. Pois é, grande repercussão. Deixa eu só voltar um pouquinho, Edinho, a essa crise em Brasília, porque você falou de derrotas do governo, né? O governo teve 3 derrotas, uma no STJ, com a ministra Nancy Andrighi negando um recurso do governo federal tentando anular a nomeação, anular a suspensão da nomeação de Lula e, ao mesmo tempo, tirar da Lava Jato o juiz Sérgio Moro. Isso já foi negado
Nancy Andrighi. No Supremo Tribunal Federal foram 2 derrotas, né? Também, aliás, 3 derrotas. A do próprio Gilmar Mendes, que foi a primeira, depois veio a de Luiz Fux e agora da Rosa Weber. Na verdade, Hermes, essa da ministra Nancy, que é do STJ, foi do Conselho Nacional de Justiça, porque é lá que são enviados e protocolados os embargos com relação à competência de alguns juízes ou de alguns juízos. E foi o Conselho Nacional de Justiça que a ministra Nancy deu a sua manifestação contrária à defesa do ex-presidente Lula. Além do que Luiz Fux e Gilmar Mendes já tinham negado, também o habeas corpus e a suspensão da nomeação do ex-presidente Lula. A AGU recorreu, caiu para um dos ministros, esse novo que entrou agora, o Edson Fachin, Luiz Edson Fachin, que se considerou suspeito. Ele declinou de poder relatar esse recurso da AGU contra a decisão do colega ministro Gilmar Mendes, recaiu sobre a Rosa Weber, que coincidentemente teve uma expectativa mais emblemática, porque o ex-presidente Lula, em um dos seus áudios vazados, tratava a ministra Rosa Weber como uma mulher de saia, que poderia fazer o que os homens não tinham feito ainda, e ela hoje findou com essas expectativas do presidente Lula, se manifestando com voto contrário à sua defesa, negando-lhe habeas corpus e também negando a revisão da decisão do ministro Gilmar Mendes. Não cabe a um ministro revisar um colega, e sim à turma ou ao pleno do tribunal revisar uma decisão monocrática no Supremo Tribunal Federal, Hermes. Pois é, apesar com esses reverses aí do governo federal, já tem 3 votos praticamente pronunciados, né? Porque a própria Rosa Weber... É verdade, já tem 3 votos. Rosa Weber, o Gilmar Mendes e o Luiz Fux já disseram que vão votar pela anulação da nomeação de Lula, né? E que vão votar pelo prosseguimento do processo de Lula, da ação de Lula, lá no Paraná, nas mãos do tão temido Sérgio Moro. Não é isso? Eu ainda colocaria mais um outro voto que ficou praticamente público, né, que é do decano Celso de Mello, que fez a defesa institucional da corte com relação aos áudios vazados na voz do ex-presidente Lula, dizendo realmente que era inaceitável as colocações, ainda que numa conversa flagrantemente na intimidade, né, das pessoas, porém que eles não se consideram acovardados, que o Supremo não está assumindo nenhuma postura covarde, pelo contrário, assim como Ricardo Lewandowski já tinha se pronunciado, eles são protagonistas de uma nova fase, de uma nova era na justiça brasileira. Então, é de se esperar que realmente o Supremo cresça no sentido de se opor aos pedidos da defesa do ex-presidente Lula. É apenas uma expectativa, é apenas um quadro, que aqui em Brasília também, Hermes, as coisas costumam mudar da noite para o dia, viu? É verdade. Se a gente for levar em consideração esse posicionamento preliminar dos ministros, você inclui aí nessa sua relação Teori Zavascki. Exatamente. Teori Zavascki e Celso de Mello. Juntando aos outros 3, já são 5 votos. 5 votos dos 11. 5 votos dos 11. Ricardo Lewandowski, ele não vota, por enquanto. Ele só se mantém como voto de Minerva. E há uma tendência, então, de ser negado essa nomeação do ex-presidente Lula, até porque o próprio Lula já se manifestou dizendo que não vai brigar do Supremo. Para ele poder se sentir à vontade de ocupar o ministério, ele deveria ter aí pelo menos uma maioria mais folgada. Se você tem 5 votos possíveis contrários, você só terá, no máximo, um voto a mais a favor. Uma decisão muito apertada que não dá o devido conforto e plenitude para as suas ações na Casa Civil e na articulação do Congresso Nacional, que agora a gente vê e percebe a comissão de impeachment caminhando a passos largos e um segundo pedido de impeachment caminhando nos bastidores, Hermes. É verdade. A gente vai conversar sobre esse segundo pedido de impeachment daqui a pouquinho. Vamos ao intervalo, a gente volta em seguida. Eu trago novamente Edinho Magalhães contando os bastidores de Brasília, os comentários, todo o noticiário, mais um dia quente lá na capital federal. As notícias não param, vem sempre uma novidade atrás da outra. E agora com essa notícia, com essa informação da delação premiada do Marcelo Odebrecht, agora resta saber
se o Supremo Tribunal Federal vai aceitar e vai homologar essa nova delação premiada da Lava Jato. Fique ligado. Vamos ao intervalo, a gente volta aí em seguida. De volta com o 27 segundos, olha, nós estamos aqui falando de crise econômica, crise política, mas ainda tem setores que conseguem respirar com muita criatividade, com alternativas para sair justamente desse momento difícil. E é nesta época difícil que tem empresas surpreendendo o mercado e combatendo a crise com novos investimentos. Uma rede de segmento de material da construção civil que tem sede em Alagoas se prepara para abrir a segunda mega loja aqui na Paraíba. Para o comércio, investir em tempos de crise não é fácil, mas este grupo alagoano resolveu ir na contramão do mercado e investir 60 milhões de reais nesse centro de distribuição de produtos, com mais de 170 mil metros quadrados. Além de melhorar a logística para as 5 lojas, o centro também já está gerando mais de 200 novos empregos. Nesse tempo de crise, a gente precisa ver o lado positivo. A gente, dos últimos 10, 20 anos de nossa empresa, a gente sempre vem crescendo. É óbvio que esse momento de incertezas que a gente vê no Brasil como um todo, realmente a gente fica um pouco com o pé atrás. Mas a gente vê que se a gente sai na frente, com o pé no chão, acreditando no nosso estado, acreditando no nosso país, a gente vê que a gente pode evoluir. Presente há 40 anos no estado, o grupo lidera o mercado alagoano e paraibano, além de ocupar a 11ª posição no ranking nacional do setor. O diretor comercial do grupo acredita que com um novo empreendimento será possível centralizar compras e aumentar o poder de negociação com fornecedores. A gente percebe que todo esse movimento que a gente fez, a gente vê que lá atrás, em 2014, o cenário econômico era outro. A gente via que o país realmente estava em franca expansão. E de 2015 para cá, a gente realmente vê uma recessão no quadro econômico. A gente, de fato, sente isso, né? E a gente, cada vez mais que isso acontece, a gente começa a olhar que a gente precisa rever a nossa gestão. Segundo os especialistas, empresas que investem durante cenários de crise se fortalecem quando a turbulência passa. Afinal, souberam aproveitar o momento não tão bom para crescer. Ela está descruzando os braços para evitar que a crise seja mais grave no próprio negócio, né? Ela fazer uma análise, ela termina fazendo uma análise interna, ver que tem espaço para crescer, que ela consegue pegar esse capital e gerar mais dinheiro. Mesmo com todo esse risco, ela se torna forte lá na frente, né? Porque é o investimento que ela está fazendo para crescer no negócio dela. Além do centro de distribuição, o grupo vai inaugurar mais um home center na Paraíba, ainda este ano, e um novo em Maceió, no início do ano que vem. Se a gente fica parado, é aquela coisa, a gente tem que estar do lado daquele que vende o lenço, né? Deixa o outro chorar que a gente vai trabalhar. E, Edson, não tem segredo. Eu acho que a gente que é alagoano, a gente que é brasileiro, a gente tem que acordar cedo, tem que trabalhar, tem que acreditar no nosso país. Está difícil, mas eu acho que é só trabalhando que a gente sai dessa crise. Essa é a receita, trabalho, trabalho e trabalho, para sair dessa crise, enfrentar a crise com muita criatividade. É como o empresário falou aí, tem gente que fica chorando, tem gente que aproveita a oportunidade da crise para vender lenço e se dá muito bem. Edinho Magalhães voltar a Brasília para a gente falar sobre alguns temas que ainda estão pendentes nos nossos comentários hoje. Edinho, um deles é esse segundo pedido de impeachment, claro, a oposição, para não ter a judicialização do processo, resolveu retirar do primeiro pedido, né, a questão da delação premiada de Delcídio. Ficaram só as pedaladas fiscais. Para mim, não é um argumento muito forte para esse impeachment de Dilma. Agora, as delações, sim, são fortíssimas, porque o nome dela vem sendo citada, tanto ela como o ex-presidente Lula, por vários delatores, inclusive pelo seu líder, o ex-líder Delcídio do Amaral. Aí sim a coisa se complica muito no cenário jurídico e no cenário político, até no cenário da justiça eleitoral, porque estão em jogo a eleição e a reeleição da presidente da República. Dinheiro de empreiteiras que estavam
que estariam desequilibrando o jogo eleitoral no país. Esse momento é um momento específico, porque a oposição deve apresentar um segundo pedido. Aí a dúvida que surge, será criada uma nova comissão para impeachment ou essa comissão vai analisar um pedido atrás do outro? Olha, Hermes, eu andei conversando com alguns colegas da imprensa nacional aqui nos bastidores, com alguns líderes partidários, acerca da estratégia da oposição com relação a esse novo assunto. Em tempos normais, você até poderia tentar anexar, acrescentar ao primeiro pedido, né, do impeachment, esse adendo, que seria essa delação do ainda senador Delcy de Amaral. Mas como o momento é muito crítico e os governistas estão ali de plantão para poder judicializar as questões e ganhar tempo dentro da comissão do impeachment, entendeu-se que seria melhor então apresentar uma segunda petição protocolada na mesa diretora da Câmara com um segundo pedido de impeachment, tendo o objeto muito claro. Além das pedaladas fiscais no primeiro pedido, esse segundo teria apenas as delações premiadas e homologadas do ainda senador Delcy de Amaral, e eles devem esperar também pelo resultado da homologação das delações do Marcelo Odebrecht, do Ricardo Pessoa da UTC e dos representantes da Camargo Correia e da Queiroz Galvão, onde aí estaria sinalizado realmente a fala, né? Se tudo correr como eles pretendem, e se o Supremo homologar, aí sim você teria pano para manga para um segundo pedido de impeachment. O que se comenta nas estratégias processuais aqui nos bastidores é que, uma vez abertos os dois processos, aí sim poderia-se tentar unificar os dois pedidos em um só, tendo em vista que já tem uma comissão indicada, aberta, em funcionamento para tratar do assunto impeachment. Não teria necessidade de ter duas comissões com dois grupos de parlamentares diferentes para poder tratar do mesmo assunto que termina sendo o impeachment. Então, na verdade, o resumo pede-se faz-se um segundo pedido de impeachment, acolhe-se se ele for acolhido pela mesa diretora, aí abre-se para a criação de uma nova comissão e, antes disso, teria, então, a unificação dos dois pedidos em uma só comissão, que já é esta que está em funcionamento, Hermes. Pois é, Dinho. Deixa eu voltar àquele tema do bloco anterior, né? Que a Câmara não tem só o impeachment na pauta, né? Tem sessões especiais, inclusive algumas delas sendo presididas por paraibanos, né? Exatamente. Os paraibanos hoje, Hermes, eles protagonizaram um trabalho de destaque aqui na Câmara dos Deputados. Tanto o deputado Damião Feliciano, como depois o deputado Wilson Filho, o próprio deputado Efraim Filho. O que aconteceu? Pela manhã, o plenário Ulisses Guimarães, que é o plenário da Câmara dos Deputados, ele funcionou para uma sessão especial presidida pelo deputado Damião Feliciano, e aí nós temos imagens dessa sessão, onde teve uma homenagem ao Dia de Combate à Desigualdade Racial, ou o Dia Internacional contra o Racismo. Damião Feliciano lembrou que nessa data, né, 21, 22 de março, teve uma chacina na África contra estudantes que se manifestavam, né, manifestantes negros que foram assassinados durante essa manifestação. Então esse dia é muito emblemático para os afrodescendentes, e daí a importância do parlamento brasileiro se pronunciar e se manifestar com relação aos direitos e igualdades raciais. Muito já foi feito e avançado, mas ele considera importante pontuar e pautar isso, que ainda tem muito caminho pela frente para poder recuperar, digamos assim, esses danos, né, esses prejuízos sociais que os afrodescendentes sofreram e vêm sofrendo ainda no Brasil. Aliás, sobre isso, Hermes, teve uma votação, está tendo uma votação importante nesse momento aqui na Câmara dos Deputados, entre elas a de que se permite às universidades federais cobrarem pela pós-graduação. E aí, mais uma vez, vem a defesa da igualdade racial, onde o deputado Damião Feliciano falou que boa parte dos afrodescendentes não tem recursos para poder competir no mercado com igualdade, né, com aqueles que têm condições de bancar uma pós-graduação. E ele é frontalmente contra esse projeto que permite às universidades federais de ensino público e gratuito cobrarem por pós-graduações, especializações, lato sensu,
ou mesmo estrito senso nessas entidades que são ligadas ao Ministério da Educação. Portanto, um tema bem polêmico que ele defende com unhas e dentes para poder manter essa igualdade e essa, digamos assim, compensação social para os afrodescendentes no Brasil inteiro. Ele também, Hermes, comentou sobre a reunião que os governadores tiveram hoje aqui em Brasília com representantes do governo federal, tratando do projeto do governo do Planalto em diminuir, em perdoar a dívida dos estados. Na verdade, um novo indexador que diminui o montante dessa dívida e que dá um prazo maior para os governadores poderem negociar essas dívidas com a União. E esse aí foi um tema bastante central hoje aqui em Brasília, com a presença, inclusive, do governador Ricardo Coutinho, que em muito agrada essa proposta da União. Nada como uma crise institucional, um impeachment aberto para o governo federal poder sinalizar aos governos estaduais com essa proposta, né, Hermes? Pois é, essa proposta é polêmica, né? Porque o governo fala em controle de gastos, aí você tem que analisar. O ministro Nelson Barbosa falou em controle de gasto, mostrou um pacote de medidas para controlar o gasto e, ao mesmo tempo, ele elastece o prazo das dívidas do Estado, ou seja, deixa de arrecadar dinheiro dos estados. E colocou nessas medidas algumas ações que os estados teriam que cumprir, algumas metas estabelecidas pelo governo federal. Só que essas metas para o Estado cumprir, eles vão ter 10 anos para cumprir essas metas. Ou seja, beneficiaram os estados, né, fizeram aí essa jogada política com o apoio dos governadores, a presidente Dilma, 20 anos para renegociar as dívidas agora, elasteceu um prazo de 20 anos dos estados, e na verdade não corta muita coisa como se anuncia. É mais um benefício com o chapéu alheio, né? Dá o recurso ao Estado, mas não corta na própria carne, não faz nenhuma menção de corte de despesa, de gasto, de controle dos gastos públicos. Aliás, o Brasil hoje está preocupadíssimo também com a situação da Petrobras. 35 bilhões o rombo da Petrobras, uma das maiores empresas estatais do mundo, hoje está numa situação delicadíssima e já descobriu-se que algumas diretorias da Petrobras, especialmente na área de recursos humanos, foram entregues a pessoas ligadas ao sindicato, ao Partido dos Trabalhadores e ao Sindicato dos Petroleiros. Resultado, fizeram a festa por lá, deram aumento, benefício de todo jeito, de toda forma, como não podia, e agora a bomba explode nesse momento mais difícil ainda. Olha, Hermes, o governo já enviou para o Congresso Nacional um projeto que autoriza um déficit nas contas públicas de até 60 bilhões de reais. E agora, diante dessas expectativas pessimistas para a economia, e depois dessa forma do governo poder diminuir o que tem para receber dos estados, perdoando parte das dívidas, diminuindo o montante e ampliando os prazos, esse rombo deve subir aí pelo menos mais uns 10 ou 20 bilhões de reais. É uma situação muito delicada e o que se comenta nos bastidores é que o governo não se preocupou tanto com o day after da economia com essa iniciativa de hoje, mas sim com o today. No caso, a crise política foi quem pautou essa iniciativa do governo junto aos governadores, viu, Hermes? Pois é, vamos esperar para ver. A gente já sabia, já desconfiava disso, né, que tinha uma jogada política aí no meio dessa informação, dessas medidas, porque para enxugar gastos até agora, efetivamente, não teve muita coisa. Nem aqueles cargos comissionados que a presidente prometeu cortar, conseguiu, que eram pouquíssimos, né, em relação à quantidade de cargos públicos comissionados que existe no país. Edinho, vamos fazer o seguinte, a gente vai a um intervalo, na volta a gente retoma seu contato em Brasília, ainda temos mais informações aqui de João Pessoa, a repercussão da saída do deputado estadual Trócoli Júnior, do PMDB, Trócoli, que anunciou sua chegada, sua filiação ao PROS. Como é que o PMDB na Assembleia Legislativa reagiu? Daqui a pouquinho a gente traz essa informação e também a campanha do Ministério Público Federal para um projeto de lei com 10 medidas
contra a corrupção. Fique ligado, voltamos em seguida, é rapidinho o intervalo. De volta com 27 segundos, último bloco. Olha só, o deputado Efraim Filho também falou sobre o posicionamento do DEM pró-impeachment, que ganhou reforço graças à janela eleitoral para mudança de partido. Vamos ouvir a entrevista de Efraim lá em Brasília, essa é a declaração que foi dada ao correspondente Edil Magalhães. Nós declaramos que o Democratas, com a totalidade dos seus membros, 28 deputados, fomos o único partido que não perdeu nenhum deputado nessa janela e ganhou 7, aumentando a bancada até 28. Votará integralmente pelo impeachment. Somos 100% impeachment, porque já deu para ficar claro, o PT faz tudo pelo poder, montou uma máquina de corrupção para financiar um projeto de poder e agora afronta a justiça, afronta a OAB, afronta o parlamento, afronta o povo. Bom, você percebeu aí que Efraim está segurando um cartaz, que tem inclusive a logomarca do DEM. Edinho, explica pra gente que cartaz é esse. Hermes, foi uma manifestação pública do Partido Democratas, antigo PFL, que se reuniu com a totalidade de seus membros, os senadores Zé Gripino, Ronaldo Caiado, que é um dos partidos de oposição ao governo dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Congresso Nacional, que comentaram que teriam sido jurados de morte pelo governo do PT e que realmente foi desidratado. Lembrando que em 98 já foi o maior partido da Câmara, com 100 parlamentares. Em 2002 ele teve 80, em 2006 caiu para 60, em 2010 40 e até ontem ele tinha 21 deputados, que realmente foi desidratada essa oposição. E agora eles conseguiram recuperar 7 membros, através dessa janela constitucional que permitiu o troca-troca legal, né, dos parlamentares, dos filiados aos partidos, e eles fizeram esse anúncio que estão fortes, firmes e que seguem acreditando 100% no impeachment da presidente Dilma. Vejam aí as imagens sonoras que fizemos. O partido continua firme na oposição e a demonstração é a unidade partidária. Todos nós aqui, os 28 deputados, inclusive os 7 que nós tivemos nesta janela, que vieram para o partido, estamos 100% a favor do Brasil, 100% a favor do impeachment, 100% contra os desmandos do governo do PT. Primeiro de tudo é um gesto de afirmação de um partido que sofreu nas garras do governo, porque ele era jurado de morte. Diziam que nós não iríamos sobreviver, nós sobrevivemos. Isso, mais do que sobreviver, nós crescemos. Somos de 21 para 28 deputados. Não perdemos ninguém, trouxemos mais 7 deputados, grande quantidade. Tá aí, Edinho Magalhães, essa reunião hoje do Democratas. Agora, Edinho, deixa eu registrar aqui a audiência do 27 segundos. Na audiência, Cidinha Silva, Andréa Maranhão, o Antenor João, o Araújo César, o Honorato Bezerra, que é advogado, Jaceline Marques, Cacá Barbosa, Ed Carlos Santanas, Saulo Delfino, Doval Macena, Sandra Azevedo, Sandra Santos, Maria Lidomar, Dr. Wagner, Jackton Kelly, também a Edilaine, a Ju Morena e o deputado estadual Dinaldinho Vanderlei, que é do PSDB. Também o Ricardo Crisanto, o Adonis estão nos acompanhando, como o Rinaldo Ramalho também estão nos acompanhando. Edinho Magalhães, vamos fazer aí um resumo. Foi tanta coisa, né, hoje, no dia de hoje, tanta coisa que aconteceu em Brasília, que é preciso a gente recapitular o que realmente aconteceu, o que a gente pode já projetar para amanhã. Muito bem, Hermes. No cenário nacional, nós tivemos a notícia da 26ª, eu até perdi as contas, não sei se é 26 ou 27, fase da Operação Lava Jato, onde se constatou que havia nos setores das empreiteiras um trabalho de contabilidade
para se efetivar o que chamam de pagamento de propinas, né? Isso desencadeou na declaração de que o presidente da Odebrecht, por exemplo, Marcelo Odebrecht, vai realmente e finalmente fazer a sua delação premiada. Isso, por sua vez, desencadeou a notícia no dia de hoje de que as oposições vão criar uma petição para um segundo pedido de impeachment, baseado nessas delações premiadas do Delcídio Amaral, que era líder do governo, ainda senador, e que já foi homologada pelo Supremo, aguardando a homologação dessas delações dos empreiteiros para esse segundo pedido de impeachment. No cenário nacional ainda, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, que negou o habeas corpus ao ex-presidente Lula e também a sua nomeação no cargo da Casa Civil, ministro da Casa Civil, e a atuação da bancada federal, né, com a ascensão do deputado Wilson Santiago Filho à liderança do PTB, enquanto o titular Jovai Arantes atua como relator da comissão do impeachment. O deputado Efraim Filho, presidindo a CPI dos fundos de pensão, falando do rombo desses fundos de pensão que é a Previ, do Banco do Brasil, a FUNCEF da Caixa Econômica, Petros, da Petrobras, que pode vir a ser maior do que a própria crise na Petrobras, um rombo de até 40 bilhões de reais, e aí podendo ser maior que o Petrolão, e que nós também tivemos o deputado Damião Feliciano presidindo uma sessão especial da Câmara dos Deputados, hoje pela manhã, sobre igualdade racial, uma homenagem à comunidade afrodescendente, e ele comentando também sobre essa reunião dos governadores aqui em Brasília, com representantes do Palácio do Planalto, em torno desse projeto, para diminuir parte ou perdoar parte das dívidas dos estados com a União, dando um fôlego e uma sobrevida para os estados realizarem investimentos dentro de suas próprias unidades federativas. Hermes, então foi um dia bastante cheio, que teve muita polêmica, muito bastidor, com o encontro do vice-presidente Michel Temer em São Paulo com o senador Aécio Neves, levando-se em consideração que o ex-presidente Lula tenta e não consegue se encontrar com o vice-presidente aqui em Brasília, e também essa repercussão toda da Lava Jato no dia de hoje. Então, um dia muito cheio, que promete desdobramentos e que espera-se que essa semana possa santificar esse clima efervescente e quente aqui em Brasília, Hermes. Ok, Edinho Magalhães, vamos acompanhar, né? Vamos continuar acompanhando em Brasília a movimentação. Aqui na política paraibana também tem movimentação. Edinho Magalhães, muito boa noite. Amanhã a gente volta a conversar. Ok, Hermes, uma boa noite a todos e continuaremos aqui, atentos e vigilantes, trazendo as notas de bastidores e o comentário das notícias mais importantes da bancada paraibana e do cenário político nacional, diretamente e exclusivo para você da RCTV. Boa noite e até amanhã. Boa noite, Edinho Magalhães. Olha, como eu disse, aqui na Paraíba também tem movimentação política. Com a saída de Trócoli Júnior do PMDB, surgiu a especulação de outros políticos que poderiam deixar a legenda. Na Assembleia Legislativa, o deputado Ranieri Paulino foi questionado se também deixa o partido. Ele negou e aproveitou para dizer que aposta na volta de Trócoli. E veio uma história de militância no PMDB, desde a juventude do PMDB, Fundação Luiz Guimarães. Agora mesmo fui convocado para um encontro da mais alta confiança. Estou no Conselho de Ética do PMDB Nacional, inclusive ocupando a vice-presidência deste conselho. Então, estão escolhendo os bons para estar lá, né? Os bons que eu digo que, para mim, que tem racionalidade, né? Que busca engrandecer o partido, que tem um histórico de fidelidade e correção partidária. Né? Eu faço isso como uma plataforma, inclusive, de vida pública, de coerência política, de ter apenas um partido, ter militado em todas as áreas do partido. Isso é, para mim, uma das minhas plataformas, né, de me mostrar que mereço a confiança dos paraibanos, porque tenho tido esse histórico de coerência, que não vem só de mim, de Roberto Paulino e de grandes líderes. O partido ficou diminuído com a saída de Trócoli Júnior e Gevazinho? Olha, sem dúvida, são dois quadros importantes do partido, que eram do partido. Né? Deputado Trócoli, inclusive, já saiu do PMDB 3 vezes, então a porta continua aberta para o retorno dele. Ele vai comparar mais uma vez. Ele comparou, fez os... Acha que ele vai acabar voltando de novo? Ele fez as devidas comparações e voltou. Isso eu acredito. E acredito que será bem-vindo também. Está aí o deputado Ranieri Paulino apostando na volta de Trócoli e de Gevazinho, não só de Trócoli.
E hoje o Ministério Público Federal levou às ruas a campanha para recolher assinaturas num movimento que pretende apresentar um projeto chamado 10 medidas de combate à corrupção, para endurecer as penas tanto para o corrupto como para o corrompido. O procurador do Trabalho, Cláudio Gadelha, que é o atual coordenador do FOCO, Fórum de Combate à Corrupção, convocou a população a participar da coleta de assinaturas que serão enviadas ao Congresso, pedindo mudança nessas leis para o combate a esse crime. O dia em que nós queremos coletar mais e mais assinaturas em prol do projeto das 10 medidas de combate à corrupção. É importante que as pessoas reflitam e se sensibilizem de que é o momento de alterar a legislação brasileira no que diz respeito ao combate à corrupção. Tornar efetiva medida no sentido de que o enriquecimento ilícito, por exemplo, seja criminalizado. Tornar efetiva a decisão judicial a partir da segunda instância, para que o corruptor ele passe a ser, e o corrompido passe a ser encarcerado. Tornar efetiva a medida legislativa no sentido de que devolva-se o dinheiro ao erário que foi auferido mediante prática de corrupção. Queremos atingir o nível de 50 mil assinaturas no Estado, estamos bem próximos disso, e hoje, o dia 22, o dia D, nós queremos consolidar esses dados, esses números, para remeter ao Congresso Nacional, tendo em vista que no próximo dia 29, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, juntamente com tantos outros parceiros institucionais, levarão esse documento, que hoje já tem mais de 2 milhões de assinaturas, para o Congresso Nacional e, a partir daí, cobrar dos nossos parlamentares, não só paraibanos, mas de todo o Brasil, que essas medidas sejam adotadas definitivamente como medidas legais no combate à corrupção. O senhor tem notado um aumento da adesão da sociedade depois de tantas denúncias? Exatamente. A sociedade tornou-se incrédula com relação aos pactos políticos. Mas é importante ressaltar que, muito mais do que a incredulidade, é preciso que as pessoas se mobilizem. E nós, as instituições que fazemos o foco, hoje coordenada pelo Ministério Público do Trabalho, nós queremos que as pessoas se sensibilizem, entendam que não adianta apenas reclamar, é preciso muito mais do que isso, é preciso refletir, é preciso entender que não é estando no mesmo lugar desses políticos ou das pessoas que fazem atos de corrupção que seria razoável que esses atos também fossem praticados. Tá aí, o importante projeto do Ministério Público Federal. Quanto mais combate à corrupção, melhor. Nós chegamos ao final do 27 segundos, agradecemos a audiência de todos. Amanhã estaremos de volta, 21 horas aqui ao vivo na RCTV. Do seu jeito, para você, uma boa noite e até lá.